Olá. Perguntam os filósofos, religiosos, teólogos, cientistas, os materialistas, os ateus. Afinal, o que é a morte? A morte, na mitologia grega, é o deus Thanatos, Oletus, Oletum, ou do latim mors, óbitus. A morte é, segundo os biólogos, é um cessar de neurotransmissores cerebrais, como serotonina, adrenalina e outros mais, sinapses, que são informações, energias, e neurotransmissões neuroquímicas cerebrais dos neurônios. A Bíblia fala: tudo é vaidade. Há um desenho ou uma pintura que é uma ilusão de ótica de Charles Alan Gilbert, Tudo é Vaidade, que critica o apego à vida material. Uma mulher em frente a uma penteadeira e que, projetando a sua imagem, parece uma caveira, mas é uma ilusão de ótica. Morte, cérebro, atividade cerebral é consciência. É o que a Bíblia chama de suneidesis. A consciência seria transcendente à matéria. Na iconografia ocidental, ou seja, o desenho, aparece a morte com um capuz preto, uma foice que é uma gadanha, um alfange. Na mitologia judaica, o anjo da morte seria o Malach Hamavé. Os mexicanos, os latino-americanos, os maias, os astecas, os toltecas, os incas e o povo latino-americano, eles cultuam a La Santa Muerte. No monismo e dualismo, uma dicotomia mente-corpo. No livro A República de Platão, é um soldado que tem uma experiência após a guerra e que a sua alma se desprende do corpo e fica fora do corpo. Na mitologia grega, Thanato era o pai de Nix. Aliás, Nix, ou noite, era o pai de Thanatos, a morte. Filho da escuridão, ou Érebo, que eram filhos do caos. No seu livro Sísifo, na mitologia grega, diz que Sísifo e Égina, filha de Assopo, que é o rio, Deus rio, ele amarra o Thanatos com uma coleira e prende e proíbe Thanatos, a morte, a levar os homens. Isso tudo é mitologia. A Bíblia fala: bem-aventurada é a morte dos santos, para que as suas obras o sigam. E o que é a vida? Sensações, desejos, quereres? Postei o vídeo sobre isso e agora estou falando sobre a morte. É um assunto que é persona non grata. Muitos não querem falar sobre ela, mas ela existe. Há um filósofo que eu gosto muito chamado Søren Aabe Kierkegaard. Ele diz que a ressurreição é o anjo da morte ao lado da sepultura. Eu vou repetir. Søren Kierkegaard diz que a ressurreição
é o anjo da morte ao lado da sepultura, porque uma vida após a morte, se não existe ressurreição, aliás, até o próprio apóstolo Paulo, na Bíblia, ele fala, na sua carta, 1 Coríntios, se Jesus não ressuscitou e se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa filosofia e a nossa fé. Então, a ressurreição após a morte é a esperança de todo cristão que acredita e crê na existência de Deus, porque a morte é só uma passagem, como dizem os árabes, maktub, está escrito.